Se você não mora numa caverna, com certeza você já deve ter ouvido falar nos Vingadores e o grande sucesso dos cinemas que foi Vingadores Ultimato. Pois é, as novas séries de TV da Marvel agora continuam essa história e aqui foi lançada por último agora foi Falcão e o Soldado Invernal. Até agora a obra mais política da Marvel Studios. E é sobre ela que a gente vai falar aqui nos 6 lições de hoje. Vamos falar as 6 lições políticas que essa série pode trazer pra gente. Roda a vinheta. Lição de número 1 é que as dificuldades coletivas devem unir a sociedade, não dividi-la. Dentro do universo da Marvel, a gente teve lá em Vingadores Ultimato o estalar de dedos do Thanos, o grande vilão do filme. E esse estalar de dedos matou metade da população mundial. Depois, claro, os Vingadores conseguiram reverter e o Tony Stark, o Homem de Ferro, fez o estalo que trouxe de volta todo mundo. Mas entre um estalo e outro, foram 5 anos que a humanidade viveu chorando por metade de sua população que o estalar de dedos se foi. E por conta disso, a série Falcão e Soldado Invernal, que começa a mostrar os primeiros momentos após o retorno dessas pessoas, metade da população, a gente vê um mundo unido para tentar acolher essas pessoas depois de tanto tempo longe, né, num mundo completamente novo, e não dividir essas pessoas. E a gente tem esse contexto muito forte na nossa atualidade e a série acertou muito bem quando colocou esse ponto no seu roteiro, porque a gente vive um contexto de pandemia, a gente está perdendo pessoas, vacinas são necessárias e tem gente querendo dividir a sociedade, negar a ciência, negar a realidade, continuar nesse nós contra eles enquanto pessoas estão morrendo diariamente. Então essa é a primeira lição, uma analogia incrível que o universo da Marvel faz a esse contexto de pandemia em que a gente está vivendo. Lição número 2, os valores estão acima das pessoas. E por que eu falo isso? Por que a série mostra isso? A gente viu lá atrás, em Vingadores Ultimato, que o Capitão América se foi, né? O Steve Rogers, o cara que vestiu o manto de Capitão América, se foi, e Falcão e Soldado Invernal, né? Esses dois personagens que eram super amigos do Capitão América, eles se surpreendem porque o governo americano cria um novo Capitão América, um cara chamado John Walker, que no fim das contas é um fascistazinho no uniforme do Capitão América. O cara não representa os valores de liberdade defendidos pelo Steve Rogers desde sempre. Inclusive, ele mata um oponente em praça pública com muitas pessoas ao redor filmando aquilo. Inclusive, todo o escudo fica cheio de sangue, passa uma mensagem horrível para os fãs do Capitão América e, claro, vai contra tudo o que o Steve Rogers havia pregado, todos os valores, inclusive não só nos cinemas, mas nos quadrinhos também. A gente tem, por exemplo, o Capitão América lutando contra Hitler, salvando as pessoas, lutando pela liberdade dos americanos, e esse cara nada mais é do que um fascista que se diz defensor da liberdade. Você com certeza já viu isso antes, né? Pois é, a gente tem uns casos aí, né, nos Estados Unidos, no Brasil, sabemos bem o paralelo da série com a realidade nesse ponto. E a questão é, você pode até tentar criar um novo Capitão América, você pode dar o manto de Capitão América para quem você quiser, mas o que vale são os valores. Não é questão de ser Steve Rogers ou John Walker, a questão é defender os princípios que fazem do Capitão América o Capitão América. Lição número 3, os refugiados precisam sim de acolhimento. E em Falcão e Soldado Invernal a gente vê isso de forma muito clara, né? Depois do retorno de metade da população mundial, lógico que muita gente se vê perdida, sem familiares e sem ao mesmo uma nação para chamar de sua, até porque o contexto geopolítico mudou completamente. Só que tem um grupo de radicais dentro desse amontoado de gente chamado de apátridas, que está o caos, um grupo terrorista que na verdade só quer
ser ouvido, só quer se sentir pertencente, só quer uma nação para chamar de sua. E até o Sam Wilson, que é o Falcão, que acaba depois se tornando o Capitão América de fato ao fim da série, ele fala para os apátridas: a causa de vocês é justa, o que vocês querem, a reivindicação de vocês é clara, mas o método é errado. Então, se esses refugiados, né, que nesse caso na série não são refugiados, mas não são pessoas sem nação, mas são pessoas sem lar também, elas precisam de acolhimento, e esse é um belo recado que a série dá. A lição número 4 é que a gente não pode vilanizar a qualquer custo os nossos adversários. E a gente vê isso de uma forma muito interessante com um cara que foi vilão lá atrás no universo da Marvel. O Barão Zemo havia sido vilão em Capitão América Guerra Civil, e aqui na verdade ele passa a ajudar o Falcão e o Soldado Invernal nessa investigação em relação aos apátridas. E é interessante que em uma conversa entre os três, o Barão Zemo, o Falcão e o Soldado Invernal, o Zemo deixa muito claro que os heróis, eles só são heróis na visão deles mesmos. Os vilões, em suas versões, no seu ponto de vista da história, é que são heróis. Então a questão de heróis e vilões é uma questão de opinião no fim das contas. Será? Não sei, mas isso é importante para a gente manter na cabeça, para a gente não vilanizar qualquer um que discorde da gente. Lição de número 5 é que todos devem ter os seus direitos humanos respeitados. E é bem interessante como a série coloca isso exatamente na trajetória do Soldado Invernal, o Buck Barnes, que foi amigo de infância do Capitão América e acaba se tornando o Soldado Invernal porque é manipulado pela Hydra. Ele acaba cometendo de forma manipulada diversas atrocidades. Ele inclusive é o responsável pela morte dos pais do Tony Stark, a gente vê isso lá também em Guerra Civil. Ele chega até a ser responsabilizado por um incidente na própria ONU no filme. Mas à medida que os filmes vão passando, a gente vê o Buck Barnes meio que deixando de ser aquele Soldado Invernal manipulado pela Hydra e voltando a ser aquele amigo de infância do Steve Rogers, o Capitão América. E essa reabilitação, essa ressocialização desse personagem, que em teoria seria um vilão, é muito interessante porque os direitos dele são sempre respeitados. Na nova série, o Falcão e o Soldado Invernal é mostrado ele em terapias, ele fazendo, né, uma autoanálise, percebendo o lugar dele no mundo, agora é que ele é um ser livre. E isso é muito importante para deixar claro que sim, o que as pessoas fazem de ruim importa, é ruim no fim das contas, mas claro que ressocializando da maneira correta, elas merecem sim uma segunda chance, como foi o Buck Barnes. E a lição de número 6 é que a representatividade importa mais do que nunca. E aí eu tô falando, claro, do protagonista da série, o Sam Wilson, o Falcão, né, que desde lá de trás é um sidekick, um amigo do Capitão América, ele que é um personagem negro de destaque, mas que sempre fica ali em segundo plano, porque em primeiro tá o Steve Rogers, o Capitão América. E a jornada dele nessa série, de redescobrimento, de entender o papel do Capitão América na sociedade, de enxergar a sociedade americana com resistência, né? A sociedade teria resistência a um Capitão América negro, e todo o percurso dele pelos 6 episódios da série vai mostrando isso, vai quebrando tabus, vai mostrando que sim, é possível, e que quem não aceita um Capitão América negro vai ter que passar a aceitar, porque essa agora é a realidade. Ao fim da série, a gente vê que o Sam Wilson se torna o Capitão América, pega o escudo para si, ganha um novo uniforme, né? Os valores que a gente falou lá na segunda lição, ele entende os valores, ele aplica os valores à atuação dele como Capitão América, e a partir de agora ele vai ser o Capitão América dentro desse universo de filmes e séries da Marvel. Vai ganhar um filme só dele, que vai ser o novo Capitão América, chamado por enquanto de Capitão América 4. Afinal, a gente já teve uma trilogia com o Steve Rogers. Olha como é legal, tantas crianças negras que vão poder se ver e dizer: o Capitão América parece comigo.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses 6 lições sobre Falcão e o Soldado Invernal, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal do Livres e, claro, deixe o seu comentário aí embaixo o que você achou da série, o que você acha dessa perspectiva muito mais política desse universo da Marvel nos cinemas e nas séries, que agora Falcão e o Soldado Invernal trouxe com tudo. Vou ficando por aqui, até o próximo 6 lições. Tchau, tchau.